Olá, boa tarde. Estamos iniciando a nossa atividade de palestra pública neste dia 6 de maio de 2021, quinta-feira. Em breves minutos daremos efetivamente início ao nosso trabalho. Preparem-se, prepare seus corações, suas mentes, acerenem-se, para que esta exposição doutrinária possa ser bem compreendida por todos nós. Aqueles que desejarem magnetização das águas, também por gentileza, vão preparando-nas para que fiquem expostas nas imediações em que estarão, porque aí onde estão teremos o concurso, a ajuda, o amparo, a assistência, a presença de um benfeitor destacado por Jesus para nos acompanhar. E os benfeitores da nossa casa, Luz, Paz e Caridade, que é a promotora deste evento. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardemos serenamente alguns instantes para efetivamente darmos início a esta atividade. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Recebam as bênçãos e a assistência dos benfeitores da nossa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente. Vamos à nossa prece para efetivamente darmos início ao nosso trabalho. Jesus, nos teus ensinamentos que tu nos deixou, viajamos pelo universo. Aqui estamos todos nós, encarnados e desencarnados, aprendendo a colocar os teus ensinamentos em prática, a partir da compreensão e da sua prática. Venha ajudar-nos através dos benfeitores, para que tenhamos sucesso neste exercício de aperfeiçoamento moral, principalmente. Que saibamos honrar o seu convite e participarmos do seu banquete, o banquete espiritual. Abençoe-nos, Mestre amigo.
assim seja. Vamos de imediato passar a palavra ao nosso irmão Ivo Cate, do Círculo da Luz, que vai fazer a exposição desta tarde. Ele vai tratar sobre o homem, a missão do homem inteligente no mundo, nesta transição planetária. Com todos nós, Ivo Cate. Alô, amigos da Sociedade Espírita, Luz, Paz e Caridade. É com grande alegria que estou aqui, agradecendo este convite que me foi feito para estudarmos em conjunto os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Porém, antes de começar, fazemos uma prece. E neste momento dirigimos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos Espíritos amigos, que nos acompanhem, nos orientam nesta nossa caminhada. Que possamos seguir em frente e assim gradativamente conquistar as qualidades para alcançar o reino de Jesus. Assim agradecidos, damos o início ao nosso estudo, dizendo que o tema que me foi proposto é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do item 13, a missão do homem inteligente na Terra. Este item é bastante reduzido e ele fala exatamente do uso da inteligência que nos é dada para nós auxiliarmos o progresso da humanidade. Contudo, o Espírito Ferdinando, que aqui dá esta reduzida mensagem, ele nos alerta e ele nos diz que a inteligência ela é rica em méritos para nos auxiliar na nossa caminhada e para nos colocar numa condição melhor para o nosso futuro. Ele nos convida a empregarmos bem estas faculdades. Se nós usássemos estas faculdades bem, nós avançaríamos rapidamente. A inteligência nos é dada para auxiliar os retardatários, aqueles que não a possuem, e assim, na coletividade, a humanidade avançar. Infelizmente, diz ele, muitos se tornam instrumento de perdição, devido à nossa doença, nossa grande doença do orgulho. Envaidecidos, nos colocamos como donos do poder, como acima dos demais, e com isto perdemos grandes oportunidades. Então, nesta reflexão bastante reduzida, onde o convite é de trabalho para o bem, a humanidade, os seres mais inteligentes, muitas vezes se perdem. Então nós estamos aqui numa missão, como espíritos. Então nós sabemos muito bem, nós vamos e viemos inúmeras e inúmeras vezes. E nestas nossas viagens, nós fazemos planos. E os planos, eles são orientados, auxiliados pelos amigos espirituais. E dentro destas propostas, nós recebemos as orientações, muitas vezes, junto com eles, elaboramos esses planos. O desenvolvimento da inteligência e o crescimento moral são as duas grandes asas. Infelizmente, nós não conseguimos desenvolver tudo de uma vez só. A melhor situação seria que nós crescêssemos em moral. Normalmente acontece o contrário, desenvolvemos a inteligência, aí nós nos enchemos de soberba e com isso perdemos maravilhosas oportunidades. Normalmente a asa do bem, a asa da moral, a asa do amor, ela é mais difícil. Então, neste item tão reduzido, onde é dada uma mensagem, mas
nós precisamos buscar mais argumentos, nós precisamos buscar questões mais sólidas. Então eu busquei exemplos. Nós viemos uma missão, sim, que pode ser particular, que pode ser profissional, da família, dos filhos, mas às vezes estas missões são de um caráter mais elevado, de propósitos maiores, propósitos com a nossa inteligência de desenvolver novas tecnologias, de novos medicamentos, de novas descobertas. E estas novas ideias vão nos auxiliar no trato social ou na busca da liberdade e da paz a ser conquistada entre a humanidade. E nós, então, quando buscamos das coisas da matéria, talvez, por meio da nossa inteligência, consigamos utilizar mais os recursos da natureza que estão ao nosso dispor, que passemos a utilizar as energias renováveis e não poluamos tanto o nosso planeta, como agora, há poucos dias, ouvimos as nações se reunindo para debater a respeito das emissões de gases e da poluição do planeta. Então, quem sabe que as inteligências iluminadas, elas possam desenvolver alternativas que nos auxiliem na utilização do sol, dos ventos e dos mares, onde, então, possamos caminhar melhores para a renovação do nosso orbe, para entrarmos neste mundo de regeneração que está prometido pelos benfeitores espirituais. E quando nós, então, conquistamos alguns desses itens da inteligência, nós, nos diz o Ferdinando, não devemos nos envaidecer. Mas, normalmente, nós aqui chegamos, nós nos esquecemos disso. E eventualmente somos convidados pela espiritualidade e até levados, dependendo da situação, para as esferas mais altas, onde somos relembrados dos propósitos que assumimos. Nós pequenos, talvez, tenhamos o nosso amigo espiritual, o nosso mentor, nosso anjo da guarda, nos lembrar dos nossos compromissos, da esposa, dos filhos, dos amigos. E eu, tentando dar uma consistência maior a esse item tão reduzido, disse, vou buscar exemplos. E fiquei aqui pensando, onde vou buscar exemplos que possam ser usados? Assistindo por acaso um filme que tratava de uma história real, tive uma ideia. Quem sabe consultar os ganhadores do Prêmio Nobel, que é uma premiação mundial e que é uma premiação de reconhecimento às pessoas especiais, aquelas que têm a inteligência mais vibrante, mais avançada, que trazem ensinamentos para o benefício da humanidade, da química, da física, da medicina, da literatura, da paz. Então, este prêmio que foi instituído por Alfred Nobel, que foi o inventor do dinamite. E ele, tendo inventado o dinamite, ele ficou milionário com a sua descoberta. Quando em 1886 desencarna o seu irmão, um jornal, pensando que Nobel tinha desencarnado, na verdade fora seu irmão, coloca uma frase no jornal, uma reportagem no jornal, e diz assim, morreu o homem que descobriu a maneira de matar mais pessoas mais facilmente, de forma mais rápida. E ele, que não tinha desencarnado, lendo a notícia, não gostou da forma como ele seria lembrado. E ele, então, resolveu fazer um testamento e doar a sua fortuna. Quando ele desencarna, ele deixa quase que integralmente toda a sua fortuna para esta premiação do Prêmio Nobel.
e criou a Fundação Nobel, que começou a distribuir os seus prêmios em 1991. Então, entre os premiados estão as mentes brilhantes que trouxeram avanços de conhecimento para o mundo. E nós, buscando então referências, buscamos alguém que pudesse representar uma ou duas pessoas. A primeira que eu encontrei foi de uma mulher. Vocês sabiam que apenas 5% dos premiados são mulheres? Bem, elas estavam aí há bastante tempo, mas eram discriminadas. Esta história, ela está relatada num filme que eu convido vocês a assistirem, se chama Radioactive. Ela conta a história de Marie Curie. Ela era polonesa e desde jovem foi uma menina muito inteligente. E ela, nascido na Polônia, foi para a França, onde encontrou o companheiro da sua vida. Ali ela fazia suas pesquisas e, em conjunto com ele, desenvolveram uma pesquisa e descobriram elementos químicos, o rádio e o polônio, que não eram conhecidos. E ela, junto com o marido, então em 1903 foram agraciados, mas o marido foi representando, a mulher não era convidada. Só que esta mulher especial, ela recebeu este prêmio em 1903 pela descoberta do rádio e do polônio. E o rádio, inclusive, é esse elemento que hoje é utilizado na radioterapia para o combate ao câncer. Então vejam vocês a importância desta descoberta. Mas essa mulher, o marido desencarna, essa mulher ela não recebeu apenas um prêmio Nobel. Em 1911, ela recebeu mais uma vez o prêmio Nobel de Química. E ela é a primeira mulher a recebê-lo e se dedicou à humanidade. Mas eis que chega a Primeira Guerra Mundial. Os ganhadores do prêmio Nobel ganham uma moeda, uma grande medalha de ouro maciço, além de $1 milhão em prêmio. Na Primeira Guerra, ela se dispõe, ou predispõe, ou coloca à disposição do governo francês as suas medalhas para adquirir ambulâncias que viessem a ajudar os soldados feridos na guerra. E, inclusive, ela disse que as suas medalhas poderiam ser derretidas. E, com isto, auxiliar. O banco francês e o governo francês não aceitaram a oferta, mas, mesmo assim, ela doou o seu prêmio para ajudar os soldados feridos na guerra. E ela estima que tenha salvado milhares de vidas. Então vejam que a Marie, além de ser mulher, de ser discriminada e de não ser aceita, levou muito tempo para que ela fosse aceita como uma pesquisadora, uma mente inteligente, uma mente especial. E isto o filme não mostra na sua totalidade. Eu fui pesquisar e buscar referências outras para trazer para a nossa reflexão. Então vejam que a humanidade, ela vai recebendo as suas tarefas e as suas menções. Mas eu lembro de um outro gênio que ele descobriu coisas muito importantes. Ele foi reconhecido muito tempo depois. E se diz que ele, por acaso,
aqueles, por acaso, descobriu a penicilina. Estou falando de Alexandre Fleming, que nasceu na Escócia, se formou em medicina em 1906 e também, durante a Primeira Guerra, foi médico militar. E ele ficou impressionado com a grande mortalidade dos soldados, causados pelas feridas e que resultavam em gangrena. E ele trabalhou de forma abnegada durante a Primeira Guerra. Depois da guerra, ele volta às suas pesquisas e em 1928, 29, ele fazia suas pesquisas em suas culturas de bactérias. E de repente apareceu numa das lâminas um estafilococo diferente. O laboratório dele, diz a história, era meio bagunçado. E talvez a bagunça do seu laboratório tenha possibilitado que, de repente, aquela lâmina ficasse colocada ao lado e ali ao lado se formaram algumas coisinhas que eram a cultura da penicilina. Os fungos que haviam crescido de forma espontânea tinham matado as bactérias da placa. Contudo, os seus colegas, de forma semelhante que tinha acontecido com a Marie, desdenharam da sua descoberta, subestimaram, não reconheceram a importância do achado. Ele aprofunda a pesquisa e então ele constata que aquilo que estava ali acontecendo era um líquido do penicilínio que evitava o crescimento dos estafilococos. Ele publica o seu estudo na British Journal de Patologia em 1929. Mesmo assim, não é reconhecido. Não obtém recursos para a sua pesquisa. Só bem mais tarde, em 1940, com outros pesquisadores se adentrando na mesma questão, enfim ele é reconhecido e, quase que tardiamente, também recebe o Prêmio Nobel. E vejam o mais interessante: ele não patenteou a sua descoberta. Ele entendeu que, não criando uma patente exclusiva, seria muito mais fácil a difusão e de ajudar a multidão de pessoas que padeciam dos inúmeros males. A descoberta da penicilina, ela trouxe uma mudança em termos de medicina no mundo, inclusive a tuberculose. A tuberculose, as estatísticas dizem, matou no mundo mais de 50 milhões de pessoas. E ela, a partir da descoberta da penicilina, que Fleming, de forma grandiosa, abriu mão da possessão das suas fórmulas, doa à humanidade. Então é um bom exemplo de alguém que cumpriu com a missão do homem inteligente na Terra. Ele fez muito pela ciência, fez pela humanidade. E as estatísticas do mundo dizem, ele a descobriu por acaso. E nós, que estamos na espiritualidade, estudamos a doutrina espírita, sabemos que os benfeitores espirituais estão do lado de lá, muitas vezes fazendo com que as coisas aconteçam na hora certa de acontecer. E com isso auxiliando os pesquisadores e aqueles que estão aptos a receber as informações. Mas, como diz o item 13, a missão do homem inteligente na Terra, e eles dizem ali que tem muitos que estão falhando. E eu, então, fiquei pensando, onde vou encontrar alguém que está falhando? Eu não poderia apontar alguém que
que falhou recentemente, porque eu poderia estar acendendo maus ânimos, me colocando na condição de julgador, de acusador. Não julgueis para não seres julgados, nos diz o Evangelho. Fiquei num momento de reflexão, pensando, e me surge um nome. E busquei uma referência em Emmanuel, nas palavras de Emmanuel aqui, a caminho da luz. Ele nos fala de alguém que falhou. E Emmanuel diz assim, ele foi um missionário do alto, mas que foi traído pelas suas próprias forças. E Emmanuel está falando de Napoleão Bonaparte, onde de humilde soldado corso tinha recebido da espiritualidade, antes de encarnar, uma tarefa para a organização social do século XIX, ou seja, organizar o planejamento do século XIX para a transformação da nova era, da implantação da doutrina espírita, da terceira revelação. E ele deveria fazer parte do processo político de liberdade. Então, ele não soube compreender as finalidades da sua grande missão. Vejam, é Emmanuel falando. E ele foi alguém que falhou lamentavelmente. Vejamos um pouco mais dessa história. Em 1789 até 1799, houve grandes mudanças na França, sempre na França, ali começou. E a Revolução Francesa, então, derrubou a aristocracia do trono. E com o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, procurou trazer este lema para a humanidade. Foi um grito para a democracia. Mas onde entra Napoleão nesta história? Napoleão participara da Revolução como militar e, como general, logo a seguir, ele foi convidado a participar do governo. Mas, em 1799, então, acontece o golpe, uma transformação do regime da França, conhecido como o golpe do Brumário. Napoleão, junto com outros, implanta o regime do consulado, onde mudaram a Constituição da Liberdade para lhe dar poderes absolutos de ditador e para financiar a guerra contra os outros países. Ele então subjuga o povo. E neste momento acontece um evento especial no plano espiritual. É em 31 de dezembro de 1799. Esta informação está na obra Cartas e Crônicas, ditadas pelo Espírito Irmão X, por intermédio de Chico Xavier, no título do capítulo 28, Napoleão e Kardec. Nos relata então Irmão X. Na noite de 31 de dezembro de 1799, se reuniu nas esferas superiores uma grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, ou seja, a espiritualidade maior, planejando os rumos, se reúne para a entrada do século XIX e planejar o século XX e o XXI e o reino de generação. Então, esses espíritos estavam ali reunidos para dar um impulso e mudar alguns rumos que não estavam sendo bem conduzidos. Espíritos superiores de todas as épocas estavam ali reunidos. Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Fénelon, entre muitos outros, estão citados na carta do Irmão X. E eis que
conduzido do plano material para o plano espiritual, surge um reduzido cortejo de sombras. Quem era que chegava? Pareciam estranhos e vacilantes, diz o irmão X. Eram um grupo de espíritos encarnados que visitavam aquela reunião para receber orientações e reforço nos seus planos elaborados, para um reafirmamento de compromissos. E na frente daquele grupo vinha Napoleão, com seus trajes tradicionais, com seu chapéu invertido, seguido por personalidades da época, que, quando chegando nesta reunião, percebendo a reunião dos espíritos superiores, se colocam em lágrimas de alegria e de emoção. Porém, Napoleão, dentro do seu orgulho, permanecia sério, meio pálido, acenava com acenos discretos. Eis que soam os clarins. Soam os clarins de forma diferente. Abre-se uma estrada de luz que vem do alto. Surgem estrelas resplandecentes. Elas se transformam em espíritos humanos e entre eles um de extrema superioridade e beleza. Trazia na fronte uma tiara brilhante. Músicas divinas emanavam os ouvidos de todos presentes. A multidão se prostra em reverência. Os sábios, os artistas, os pensadores. E até o corso, o general se comoveu e também foi às lágrimas. Se levantou e se inclinou na frente deste ser especial que chegava, desse mensageiro que ali estava frente a ele. O celeste emissário o levanta e o abraça. E neste momento se ouve uma voz que vem do alto, uma voz enérgica e doce, forte como a ventania, veludosa como a melodia da fonte. Napoleão parecia eletrizado de pavor e de júbilo. E a voz diz o seguinte: irmão e amigo, ouve a verdade. Ou seja, a voz da verdade. E nós sabemos muito bem quem é a verdade. Ouve a verdade, que te fala em espírito. Este à frente do apóstolo da fé. Ou seja, a voz da verdade diz a Napoleão: tu estás à frente do apóstolo da fé, que sob a proteção do Cristo descerá à terra atormentada para um novo ciclo de conhecimento. Renova aqui perante o Evangelho o teu compromisso de auxiliar a obra que está ali renascendo. Napoleão estava sendo convidado a trabalhar na tarefa que iria acontecer no século que começava. Quem era o espírito brilhante que estava ali, o apóstolo da fé? Kardec, o codificador da doutrina espírita, junto com ele, abraçado a este general, estava ali confraternizando e convocando-o para auxiliar na França, dando as condições da liberdade, da fraternidade, da igualdade para a humanidade. Então, Kardec abraçou o Napoleão e depois da reunião concluída o leva de retorno à sua vestimenta carnal. Mas leva contigo a lembrança. Tu és timoneiro desta ordem.
não ouvides, não esqueça do mandato para o qual foste escolhido. As tuas vitórias na terra não são só tuas, ou seja, as vitórias que ele obtivera tinham a participação e o planejamento da espiritualidade. Governa sem ambição e sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para não cair na tirania e na violência. Não caias na vaidade. A liberdade humana é que deves defender. Renascestes para garantir que o discípulo de Jesus possa exercer a sua tarefa. Exerce o perdão e a fraternidade. Se venceres, irás para o alto. Porém, se falhares, tuas horas serão de grande dor. O novo século que estamos aqui preparando é o século de preparação para o terceiro milênio na Terra. A terceira revelação que será trazida aos homens por intermédio deste emissário. Era a voz falando. O apóstolo sustentava Napoleão nos braços. Coloca-o de volta no corpo. Então, vejam que, em seguida, em 3 de outubro de 1804, renasce Kardec. Mas, em maio, Napoleão foi proclamado imperador. Esquecido dos propósitos, se transforma no guerreiro das conquistas e do sangue. Pelo orgulho extremado e do poder ilimitado, o fazem falhar. Mais tarde, derrotado em 1815, fica exilado na ilha de Santa Helena, na solidão, refletindo até o desencargo. Enquanto que o codificador da doutrina, nós sabemos muito bem, realizou a sua tarefa luminosa, com a condução especial do Espírito da Verdade e com aquele grupo de espíritos superiores que estiveram naquela reunião e que estavam ali planejando a terceira revelação, a codificação da doutrina espírita. Essa doutrina consoladora que nos esclarece e que hoje aqui estudamos e professamos e que buscamos trazer para as nossas vidas para nos auxiliar na nossa caminhada de crescimento espiritual. E que, já tendo entrado no terceiro milênio, ainda estamos na expectativa, porque o codificador partiu e foi deixada a informação, porque a sua obra, ela de certa forma ficou, apesar dos cinco livros da codificação, as obras básicas, ela ficou incompleta. Faltavam mais informações e ele, antes de encarnar, havia já recebido que em breves momentos ele retornaria. E temos as informações hoje que ele realmente aqui esteve. Ele esteve e nos trouxe a complementação da doutrina espírita, com o manancial de obras que estão aí à nossa disposição. Estou falando de Francisco Cândido Xavier, que veio até nós, nos trouxe esse legado das obras, por intermédio de André Luiz e de tantos outros espíritos superiores, assessorado por um espírito especial de Emmanuel, que ali estava auxiliando Chico nesta transformação deste apóstolo de Jesus, que a própria voz anunciou, o apóstolo da fé. Essas informações de que Chico é Kardec
nos são relatadas pela doutora Marlene Nobre, que conviveu com Chico, e nos relata numa obra muito interessante, Os Meus Pedaços do Espelho, que eu já estudei, já li, já falei sobre ela, e que, buscando outras referências, nos confirma que efetivamente Chico era a volta de Kardec e que nos trouxe esse legado da complementação da doutrina espírita. As obras que hoje aqui estudamos e que tanto nos auxiliam na nossa caminhada em busca da luz. As informações deixadas por Chico nos dizem que nós estamos no limiar da nova era, no mundo de regeneração. E que o compromisso dessas mentes iluminadas é de nos auxiliar. Infelizmente, o nosso mundo ainda está em conflito, o nosso mundo ainda está em grandes atribulações. Hoje passamos pela condição da pandemia e ela, de certa forma, nos faz estremecer. Mas provavelmente seja necessária para que a humanidade perceba que nós somos frágeis e que é preciso fazer alguma coisa diferente. A discussão sobre o clima que aconteceu agora há poucos dias é uma realidade diferente. O mundo está sendo convidado a mudar. Não é possível gastar as fontes de recursos que temos, sob pena de nós não chegarmos, no tempo aprazado, ao mundo de regeneração. Então, a nossa tarefa como espíritas, espíritos, é de participar desse trabalho com a nossa transformação, com a nossa ajuda, com a divulgação da doutrina e dando exemplos de atitudes compatíveis com a entrada deste mundo novo que chega. E se nós tivermos que partir, que partamos tranquilos, sabendo que provavelmente para cá voltaremos, talvez mais preparados e com mais condições de ajudar na transformação do mundo de paz. Então, é um desafio para nós, espíritas, auxiliarmos nesse projeto de transição para o mundo de regeneração. As mentes inteligentes, e mesmo que nós não sejamos as mentes mais brilhantes, nós somos responsáveis porque temos o conhecimento da doutrina e ela nos coloca nesta condição de saber um pouco mais do que muitos outros que ainda navegam pelo mar revolto e não conseguem ainda perceber que o nosso caminho é de evolução, é de crescimento intelectual e moral. Então, o desafio de Ferdinand, a utilização das mentes inteligentes, é algo que já foi dado lá na codificação, mas que permanece bem vivo na nossa vida, no nosso momento atual. Então, a nossa tarefa é esta, de continuar o trabalho do Cristo, o trabalho da codificação, da doutrina espírita, divulgando, falando e dando exemplos. É o nosso desafio, é a nossa tarefa. E com este recado, então, encerro a nossa exposição, agradecendo a Deus, a Jesus, pela ajuda recebida e que possamos seguir em frente. Muita paz e muita luz a todos. Que Jesus nos acompanhe. Muito obrigado, irmão Ivo. Receba em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade as bênçãos de Jesus. Vamos à prece final, onde estaremos aplicando o passe coletivo aqui em nosso salão. E nós em casa receberemos as bênçãos dos benfeitores. Unamo-nos, portanto, em prece. Neste momento, mestre amigo, gostaríamos de te pedir por todos nós que sofremos aqui na humanidade. Sofremos a ação do progresso a se realizar em nós e na humanidade.
Temos dores, aflições naturais. Ajude-nos a suportá-las sem reclamar. E quando tivermos uma prova mais rude, saibamos buscar em Ti o apoio, o amparo, as bênçãos e o encorajamento para podermos vencer. Que os nossos braços não fiquem inativos ante as dificuldades, mas que saibamos movimentá-los para atender às nossas necessidades, mas também às necessidades do nosso próximo, tão necessitado também. Não podemos esquecer das criaturas que padecem dificuldades ao redor desse planeta. Estão sob a ação maléfica da violência. Outros experimentam a fome, a miséria, a sede, a injustiça. Por todos eles te pedimos, abençoe-nos, cuide de nós, Jesus, como sempre tu cuidou. Mas estamos aqui te pedindo porque um dia tu nos ensinou que somente seríamos atendidos se soubéssemos pedir. Aqui estamos abrindo nosso coração para te pedir. Venha ter conosco. Atenda-nos às necessidades primeiras e prementes. Encoraja-nos para podermos realizar as tarefas que devem ser realizadas por nós mesmos. Quero te pedir por um número grande de irmãos nossos que estão padecendo a depressão. Venho te pedir por eles. Abençoe a nossa família. Onde quer que estejamos agora, sejamos banhados nas bênçãos destes benfeitores amigos. Que a água magnetizada que está exposta seja também magnetizada, colocada ali as energias de que estamos necessitando. Quero também te pedir por todos os nossos irmãos a quem desejamos orar por eles, ou porque nos pediram uma oração, ou porque sabemos que estão precisando de uma. Agradeço esse instante e agradeço a Deus ter nos conduzido até este instante. Muito obrigado, Jesus. Assim seja. Finalizamos, portanto, a nossa reunião doutrinária desta quinta-feira, lembrando que no sábado a nossa outra atividade se dará às 19h30 e o tema a ser debatido é sobre a existência da salvação fora da igreja. Existe salvação fora da igreja? É o tema que iremos dialogar, porque essa de sábado é dialogada. Permite que cada um de nós possa trazer o seu testemunho, o seu conhecimento, a sua opinião e nos ajudar, naturalmente, a nos enriquecer, todos nós. Sábado, então, 19h30, venham participar conosco. E amanhã, mais um momento diário de oração, às 9h em ponto. Vamos nos unir. Jesus espera que façamos essa união. Muitas bênçãos para todos nós. Boa tarde.